dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Hoje um pouquinho mais tarde do que o ideal, do que o combinado, mas eu estou aqui sem falhar. Nós estamos aqui hoje para o dia 31/40, uma lição também super especial, onde a gente vai falar de Vivendo a Visão. Bom dia, Patrícia, bom dia, Carla, bom dia, bom dia. Muito bom dia para vocês, como é que vocês chegam aqui? Aqui, como é muito dinâmico, hoje tá muito calor. Ontem tava friozinho. E assim a gente segue, né? Cada dia de um jeito. Mas eu desejo que todos vocês estejam bem. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Bom dia com muita alegria. Hoje é sexta-feira, né? Hoje aqui em Joinville tem a missa jovem. Uma missa maravilhosa que acontece ali das 10 da noite, desculpa, vai até 2 da manhã. Uma missa linda de adoração. Dizem que é dos jovens, mas os adultos também podem ir. É lindo, é maravilhoso e hoje eu vou para essa missa. Então, amanhã, lembrando, nosso encontro é às 9 horas. De segunda a sexta, 7h15. Hoje tá sendo quase 7h30, né? Mas sábado e domingo, 9 horas, eu estarei aqui com vocês para o nosso encontro, sem falhar nenhum dia, rumo aos 40 dias para levarmos todas as áreas da nossa vida além. Esse é o objetivo. Então, eu desejo que vocês estejam todas bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver essa live depois, porque eu sei que muitas pessoas têm chegado aqui depois. Cada dia um testemunho diferente, cada dia uma pessoa que chega de um lugar. É uma alegria imensa para o meu coração ver o quanto Deus está sendo bom com a gente nesse percurso, uma verdade. Pelo menos aqui comigo ele tem sido assim, extraordinário, como sempre, porque Deus é esse, né? Deus é aquele que sempre nos surpreende. Se o homem de vez em quando nos decepciona, Deus nos surpreende sempre. Por isso temos que colocar toda a nossa confiança no Pai, no Senhor Deus, né? Então vamos sentar, vamos chegar. Já pega esse aviãozinho aí e manda para pelo menos mais 4 pessoas. Chama suas amigas, chama suas inimigas, chama a mãe, chama a sogra, chama a cunhada, chama a sócia, chama a colega de trabalho para vir assistir esse nosso encontro de hoje, que o tema é Vivendo a Visão. E para que a gente possa viver a visão, eu quero te convidar a inspirar profundamente hoje pelo nariz e soltar pela boca. Inspira e solta. Inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Inspira e solta. Isso. E aí eu já aproveito para declarar, né, sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, um dia de bênção, de paz, de alegria. Que o Senhor esteja conosco nesse dia de hoje, nesse encontro de hoje. Que Ele esteja direcionando todas as palavras que saem da minha boca e tudo aquilo que chega no seu ouvido. Que Deus possa vir com o seu poder magnífico, nos curar, nos libertar, nos trazer consciência daquilo que ainda precisamos aprender para acessar a sua promessa para nossas vidas. Queremos também, ó Pai, te louvar e te agradecer por todas as bênçãos derramadas até aqui. Muito obrigada por estar conosco nesse percurso de 40 dias, hoje já no dia 31. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom o tempo todo Tu és bom e está conosco. E que bom é ter um Pai que nos cuida, que nos orienta, que nos capacita, que nos exorta muitas vezes, mas que tem um amor infinito por nós. Obrigada, Pai. Te louvo e te agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pelo meu trabalho, pelas minhas clientes, pela vida e pelo trabalho das minhas clientes, Senhor. Te apresento cada uma dessas mulheres que aqui estão e as que irão passar, para que o Senhor possa, em sua infinita bondade, atendê-las naquilo que for necessário, para que elas possam se transformar, possam transformar suas vidas e ser verdadeiramente uma nova mulher. Esse é o desejo, ser uma nova mulher. Nesse intuito, hoje nós vamos trabalhar a lição 31, e que o Senhor traga as palavras certas para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado ainda, Pai. Te glorificamos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém? Amém? Vocês já mandaram aviãozinho para as pessoas aí? Estão chamando as pessoas para vir? Hoje a gente vai trabalhar Romanos 12:2. E em Romanos 12,
2. E se alguém puder, por favor, ir lá no nosso grupo falar que eu tô ao vivo, eu agradeço, porque eu não consegui avisar, tá? Então, se alguém que estiver lá no grupo puder ir lá, Patrícia, Carla, se puder ir lá, Fernanda, vai lá, por favor, e diga que a gente tá ao vivo, porque eu já vou começar a lição de hoje. A lição de hoje é Vivendo a Visão. E o capítulo que a gente vai trabalhar hoje, o versículo da Bíblia que a gente vai trabalhar hoje é Romanos 12, 2, que diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A leitura de hoje diz para que a gente não se amolde àquilo que o mundo diz sobre nós, sobre o que a gente tem que ser. Não entre nos modismos. Os modismos muitas vezes nos tira do caminho que Deus já pensou para nós. Quando eu sigo tendências, quando eu fico moderna, quando eu deixo de cumprir o que é certo apenas para normalizar, apenas para pertencer ao status quo. O que essa passagem traz é que a gente não se amolde aos padrões do mundo. E o que você tem feito só para pertencer? Né? Infelizmente, aquela série lá, Adolescentes, ela fala justamente sobre isso. Sobre fazer o que os outros estão fazendo. E nos afastando completamente da nossa essência. E aí a leitura começa assim. A passagem bíblica que abre esse capítulo merece uma profunda reflexão. Quero convidar você a dividir essa reflexão em 3 partes. Presta atenção que hoje vai ser mais educacional. A primeira parte diz respeito à grande promessa existente nessa passagem escrita por Paulo, que diz que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Vejo pessoas com uma vida de muitas lutas, dificuldades e disfunções, dizendo por aí que estão vivendo como Deus quer. Olha, isso não é verdade. Não é o que a palavra dele nos ensina. A Bíblia nos diz que Deus nos ama. Deus nos perdoa. Deus é fiel e bom o tempo todo. Deus é misericordioso, abençoador, faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nunca abandona seus filhos e ama realizar o desejo dos nossos corações. Todas essas são verdades sobre quem Deus é, sobre o caráter dele e sobre suas promessas para nós. Diferentemente de mim e de você, o caráter de Deus é imutável e ele cumpre com as suas promessas. Então, muitas vezes você tem colhido frutos não tão bons, mas tem dizendo, tô levando a vida como Deus quer. Será mesmo? Será que você está sendo tão obediente assim na plantação? Ou você é obediente só na colheita? Se eu colho como o que Deus quer, mas eu planto como o que Deus quer? E aí essa primeira parte já traz a gente um pouco para a responsabilidade. O que você tem feito? Quais decisões você tem tomado? E às vezes fala que isso é a vontade de Deus para a sua vida. O que a gente aprende aqui é que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E aí, se eu fosse você, já tomava nota disso aí, para você nunca mais esquecer. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Se não está sendo bom, perfeito e agradável, é por conta das suas decisões erradas. Sinto muito dizer, mas é isso. É isso que essa primeira parte diz. Então já toma nota disso e vamos para a segunda parte. A segunda reflexão em Romanos 12, 2 é que existe um comando inicial. Paulo nos diz que não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Essa palavra deixa claro que o nosso olhar para o mundo tem que ser de inconformismo em relação a tudo que não está de acordo com os valores e princípios de Deus. Não podemos nos conformar com o nosso casamento infeliz, com o adultério, com o desrespeito, com a desonra, com a grosseria, com a falta de afeto, com a falta de sexo, de cumplicidade e amor. Esses são padrões do mundo, não de Deus. Não podemos nos conformar com filhos revoltados, isolados, tristes, pensando em tirar a própria vida, sem sonhos, sem clareza do seu valor, andando com más companhias, bebendo, fumando, usando drogas, entre outras disfunções.
Esses são os padrões do mundo e o maligno faz do mundo. Nossos filhos não são do mundo. Não podemos olhar para as nossas crianças e nossos jovens e dizer que isso é normal, que é a idade que vai passar. E o mesmo é válido para a nossa vida financeira, nossa carreira profissional, nossa saúde física e emocional, principalmente para as nossas conexões com Deus. Não podemos nos conformar e aceitar as disfunções. Toda disfunção precisa ser identificada e eliminada da nossa vida. Entende o que essa segunda reflexão traz aqui para nós? Bom dia, bom dia, bom dia, minhas amadas do meu coração. Hoje eu me atrasei um pouco e vocês se atrasaram depois, né? Peço perdão, mas depois vocês assistem a gravação. Hoje a gente está na lição 31, que trata de Romanos, que traz uma exortação, e ela dividiu essa exortação em 3 partes. A primeira parte é que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Se estamos vivendo longe disso, fora disso, e até mesmo repetindo que eu tô como Deus quer, isso não é verdade. A diferença é que às vezes você planta conforme você quer e aí você não colhe o que quer e diz que está vivendo como Deus quer. E não é isso. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Tudo além disso é por conta dos nossos frutos plantados errados. É por conta das nossas escolhas. Então, o que você tem colhido é reflexo disso. E aí você tem que olhar, então, quais escolhas você vem tendo na sua vida. E na segunda parte, ela fala, então, sobre nos moldarmos ao padrão do mundo. E, às vezes, aceitar que isso é normal. Então, não é normal não ter um casamento feliz. Não é normal ter um filho preso no quarto o tempo todo, isolado, triste. Um filho que usa droga, não é normal. Um filho fumando, um filho bebendo, não é normal. Não é normal nós termos uma vida financeira precária. Uma carreira profissional que não está condigente com aquilo que você entrega. Não é normal. E nós não podemos nos acomodar com isso. Não é normal sentir dor todo dia. Não é normal não estar bem emocionalmente. Não é normal. Não podemos nos conformar e aceitar as disfunções. Toda disfunção precisa ser identificada e precisa ser eliminada da nossa vida. Para que possamos viver a visão de futuro maravilhosa que nós construímos ontem, nós temos que desnormalizar o que não está bom. Mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Mas é coisa da idade. Não, não é coisa da idade. Não é. É porque todo casamento com o tempo esfria. Não, não é verdade. Você não pode acreditar nessas coisas mais. Para de se dar justificativa. Para de se dar desculpas. Para de arrumar um culpado para a sua disfunção. E começa a tomar as rédeas da sua vida. Sabe, esses dias eu tenho pensado em vários nomes, né? Porque o meu método, ele ainda não tem um nome. E aí eu tava pensando, líder de si mesmo, será que é isso? Né? Líder de si mesmo, posicionadamente, é um nome que eu gosto muito. Vida de mulher é o nome do programa, mas o nome do método, e aqui eu tenho algumas maravilhosas que já estão se submetendo a esse método, né? A essa criação que eu penso que Deus me deu, né? Deus me deu essa intuição de criar esse jeito, de mostrar para vocês as feridas emocionais que ainda grita dentro de você, né? E aí eu tenho pensado no nome. Que nome para esse método, né, Fabrícia? Que nome? Uma nova mulher? Né? Não sei ainda. Mas tudo isso para dizer para você que você não pode conviver com as disfunções e achar que isso é normal, porque não é normal. Não é normal não dormir de noite, não é normal sentir dor o tempo inteiro, não é normal comer e passar mal, não é normal viver rapando como é que fala? A tartaruga ali com o machado, sabe? Contando as moedinhas. Não é normal viver uma escassez, não é normal viver devendo, não é normal vender e não receber, não é normal. Não é normal. A traição, o adultério, ele não é normal. A pornografia não é normal.
O sexo antes do casamento não é normal. Não é normal, gente. Não podemos normalizar. Não é porque acontece sempre que é normal. Ansiedade não é normal, Carla. Não é. Ansiedade é medo do futuro. Depressão é medo do... É estar ligado ao passado, é não aceitar as coisas que foram. Não é normal. Não é normal ter síndrome do pânico. Não é normal estar obesa, acima do seu peso, se sentindo horrorosa, se sentindo desconfortável. É desconfortável para andar, é desconfortável para sentar, é desconfortável para dormir. Não é normal. Não é normal tomar remédio todos os dias. Não é normal. Ah, mas eu faço suplementação. É diferente. Suplementação já passa a ser normal porque a gente vai aprendendo com o tempo e a ciência vem nos mostrar que com o tempo a gente para de produzir algumas enzimas, algumas vitaminas, algumas proteínas que o nosso corpo precisa e a gente não se alimenta de forma adequada. Mas tomar remédio, igual esses dias eu estava tomando remédio para dor, não é normal tomar remédio para dor todo dia. Síndrome do pânico não é normal, Carla, não é normal. Insônia não é normal. Não é normal. Não é normal eu estudar tanto e não fazer nada com aquilo que eu estudei. Não é normal eu não ajudar as pessoas. Não é normal. Entende? E aí vamos à terceira reflexão. A terceira reflexão então fala: o caminho que devemos seguir para eliminarmos tudo que hoje rouba a nossa alegria e que nos impede de acessar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nós, e o caminho que o apóstolo Paulo nos dá é a renovação da nossa mente. Olha só. Renovação é remover o velho e colocar coisa nova no lugar. Ele nos manda tirar da nossa mente velhos conceitos, velhos paradigmas, velhas mentiras, velhos pecados, velhas crenças, velhos valores e princípios e colocar no lugar do velho uma novidade que gera crescimento, arrependimento, aprendizado, transformação e cura. Quantas mulheres por aí, Senhor, desejando cura, mas ao invés de buscar ajuda, buscam culpado. Fica dando desculpa. Para de se priorizar, sempre o outro em primeiro lugar. Quando você vai começar a se priorizar? Dentro da constelação ansiedade é o quê, Fabrícia? Ansiedade é medo do futuro. É quando eu não consigo ver um futuro brilhante lá na frente, então eu fico ansiosa, eu tenho medo. Só que também falta um papai muitas vezes aí nessa ansiedade, né? Rola um probleminha ali com o pai, falta o pai, né? Porque pai é aquele que tem coragem, foco, determinação, ação. Pai é o que nos leva para frente. Mãe nos ajuda a nos relacionar, a nos amar, a nos cuidar. Mãe é tudo que é interno, que é dentro. Tudo aquilo que é fora é pai. Então, se eu tenho dificuldades em aceitar o futuro, em pensar no futuro melhor, se eu tenho medo do mundo, se eu tenho medo do que as pessoas vão dizer, o que o mundo vai achar, né? O que todo mundo está falando por aí, aí eu tenho probleminha com o papai, precisa resolver isso. E aí ela continua aqui. E nossa mente deve ser renovada por meio da palavra de Deus, dos padrões de Deus e por meio de novos conhecimentos que geram 100% alinhados à Bíblia. Eu e você só experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida quando nos colocamos nesse lugar de metanoia. E o que é metanoia? Metanoia é uma mudança profunda da mentalidade e caráter, uma verdadeira conversão. Eu desejo então para o dia de hoje que eu e vocês possamos nos abrir para viver essa metanoia. É mudar a nossa mentalidade, você tem que mudar o seu jeito de pensar sobre as coisas, porque são os nossos pensamentos que geram nossos sentimentos, e os sentimentos geram ação. Lembra que a gente já falou disso? É um ciclo. Se eu continuo pensando as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. E muitas vezes, para você ter resultado diferente, você vai ter que aprender coisas diferentes para começar a pensar de uma forma diferente. Mas muitas pessoas têm dó de gastar consigo mesmo, sabe? Eu vou falar bem a verdade aqui. Tem mulher que acha caro, tudo é caro para ela, mas para o outro não é. Ela comprar um celular que ela não pode pagar para o filho é normal. Mas ela comprar um curso para ela que seja uma imersão, pagar R$97, ela tem que pensar.
Eu tô falando pra vocês de coisas que eu ouço todos os dias. Ah, não, mas agora eu não posso investir esse valor. Até quando você vai ficar se deixando pra depois? Até quando? Olha, tá rolando lá um desafio 40 dias de graça no Instagram. Você só precisa estar presente. Ah, não, mas é muito tempo. Não tenho tempo pra isso, não tenho paciência. Né? Tem uma pessoa que falou pra mim assim, você podia colocar suas lives no YouTube, porque aí assim a gente consegue assistir adiantado, em velocidade maior. Ela quer curar, será? É caro ficar doente, é caro sair no fundo do poço, caro é não ter alegria e viver. Isso mesmo, né? Isso mesmo, né, Simone? Quanto dinheiro a gente deixa de fazer quando nós não estamos olhando para o lugar certo? Quantas de nós deixamos de produzir por não estarmos nos sentindo bem com a gente mesma? Quantas mulheres maravilhosas que têm dons e talentos maravilhosos, mas que não colocam isso a serviço das pessoas com medo do que o outro vai dizer? Quantas mulheres que poderiam estar ajudando outras mulheres com as suas histórias e não fazem por vergonha, por medo do que o outro vai achar, o que o outro vai dizer? Gente, pelo amor de Deus. Nós temos, com todo respeito, que ligar o foda-se para as outras pessoas, sabe assim? Liga o foda-se, vai cuidar da sua vida. Cuida daquilo que vai fazer bem para você, para sua casa, para o seu marido, para os seus filhos. Para de se preocupar com o outro. Não é a vida da sua mãe, não é a vida do seu pai, não é a vida dos seus irmãos, é a sua vida que está passando, querida. Quantas mulheres maravilhosas presas às dores da sua mãe. Quantas mulheres maravilhosas guardando raiva e rancor do pai sem saber. Só que enquanto você tiver raiva do seu pai, querido, o dinheiro não vai vir. O dinheiro não vai vir se você guardar a mágoa do seu pai. Ele vem, mas ele não fica. E você vai continuar rapando tatu com machado, como diz a Olinda. Entende o que eu tô dizendo pra vocês? Quantas mulheres incríveis que poderiam estar ajudando centenas, dezenas de outras mulheres e não faz por medo. O que o outro vai dizer? Vai dizer o que quiser. Porque não interessa o que o outro diz, o que interessa é o que Deus sabe sobre você. E o que eu tenho certeza é que Deus um dia vai nos cobrar. O que você fez com seus dons e com seus talentos? É isso. Aqui em casa a gente sempre teve um lema com as meninas. Todas as vezes que a gente tinha que fazer algo por elas, que elas falavam assim, mas mãe, por que você vai fazer isso comigo? Eu falava, porque eu tenho que fazer. Esse é um compromisso que eu fiz com Deus. Eu tenho que cuidar de você. Por muito tempo, né? A minha filha mais velha, ela era muito seletiva, ela não gostava de comer muitas coisas. Agora, graças a Deus, ela tá fazendo uma... Ai, esqueci até o nome da palavra agora. Uma reeducação alimentar e ela tá comendo coisas, né? Até essa semana eu falei pro meu marido, eu falei, meu Deus, o prato da Mariana nunca teve tão colorido, né? Ela tava comendo arroz, feijão, carne, batata doce e abóbora assada. Ela não comia nada disso, uma fase da vida, né? E eu disse, olha que glória. E eu tentava dar comida para ela, tentava fazer ela comer o que ela não gostava. Ela falava, mas mãe, por que você vai fazer isso comigo? E eu dizia, porque depois Deus vai me perguntar por que eu não cuidei direito de vocês. Né? Assim, quando eu tinha que dar algum tipo de vacina, daquelas vacinas obrigatórias, não dessas modernas, né? Porque eu não sou a favor dessas vacinas modernas, mas daquelas obrigatórias lá, do calendário de vacina da criança, que todos nós tomamos, eu tinha que dar vacina nelas. Ela, mas eu não quero tomar vacina, mamãe, por que você vai fazer isso comigo? Eu falei, porque eu tenho que cuidar de você. É um dever. Da mesma forma, é um dever meu e seu de ajudar outras pessoas com o nosso dom, o nosso talento, independente. Se o seu dom é falar, se o seu dom é cantar, se o seu dom é curar, se o seu dom é por meio das mãos, se o seu dom é por meio de uma comida.
Se o seu dom é limpar, é passar, é cozinhar, é cortar cabelo, é fazer sobrancelha, é fazer unha, não interessa qual dom você tem um dom. Todas nós temos dons e talentos especiais. E nós estamos aqui na Terra, gente, isso é sério. Nós estamos aqui para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas com quem a gente convive. Se você não usar os seus dons e talentos em detrimento da outra pessoa, você não está cumprindo sua função aqui na Terra. Simples assim. De onde que você tirou isso, Fabrícia? De onde que eu tirei isso? Eu tirei isso da Bíblia. Eu tirei isso de todos os cursos que eu já fiz de neurociência, de física quântica, de espiritualidade, de poder da mente, tudo isso que eu já estudei, PNL, constelação familiar, Gestalt terapia, tudo isso fala do se curar e ajudar o outro, se curar e ajudar o outro. Eckhart Tolle, Deepak Chopra. Tem aquele outro da biologia da crença, que eu esqueci o nome dele agora, Simone, você que gosta tanto dele. Todos esses grandes estudiosos, todos os caras, desde Freud, que estuda a mentalidade, que estuda cura emocional, fala, a gente precisa se curar para ajudar o outro a curar, é por meio do nosso testemunho que a gente ajuda as outras pessoas. É sobre isso. É sobre me curar e ajudar o outro a se curar. O que você tem feito na sua vida? Só reclamado? Só dado desculpa? Ou você já está aí no conta-gotas mesmo? Trabalho de formiguinha que a gente começa. É um aqui, é outro ali. Quem que você tem ajudado? Tem tanta gente precisando de ajuda. Querendo, é diferente de precisar, né? Tem tanta gente querendo ajuda. Tem umas que só querem arrumar uma desculpa. E tá tudo bem. Você vai... No processo, a Gag Branden, no processo a gente vai descobrindo quem quer reclamar e quem quer resolver de verdade. Porque as vítimas, e aí um alerta também, cuidado com as vítimas, porque as vítimas só querem aliados, elas não querem resolver nada, elas não querem mudar nada, elas querem que o outro mude. Aí dessa você desiste, tá? E se você é uma dessas, já vai ligando aí todas as fichas que estão caindo hoje, vai anotando, e decida sair desse lugar de vítima. As vítimas não prosperam. As vítimas, elas não são... Ah, Bruce Willis. Bruce Lipton. Bruce Lipton. Esse é o que fala sobre a biologia da crença. Nós somos tudo aquilo que a gente acredita. Se você acredita que você é uma fracassada, você vai ser uma fracassada. Se você acredita que é normal viver essas disfunções, você vai continuar vivendo essas disfunções. Mas se você começar a acreditar sobre coisas diferentes, minha querida, pode demorar um tempinho, mas a sua vida muda. A sua vida muda. Pode ser que seja igual a mim, né? Mais de 2 anos rezando para mudar. E eu mudei. Não foi do jeito que eu queria, não foi no tempo que eu queria, mas eu mudei. E ela continua aqui. É importante lembrar que esse processo de mudança de mentalidade precisa ser constante em nós. Precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Precisamos viver constantemente, sondando o nosso coração, olhando de verdade para os nossos comportamentos e nossas escolhas, vendo o que está gerando resultados diferentes do que é a vontade de Deus para nós. Não tem fim. Enquanto vivermos, precisaremos andar em consciência e em conformismo de tudo que está disfuncional em nós para que possamos mudar. Buscar novos conhecimentos, novos lugares, novas pessoas, nova unção. E voltar para a boa e agradável, perfeita vontade do Pai. É isso que a gente tem que fazer, gente. É sempre uma busca constante. Desde pequena eu sou uma buscadora. Eu me considero uma buscadora. Porque eu nunca me conformei com a vida que eu tinha. Por muito tempo, eu não tinha quem estudasse comigo. A minha mãe, ela tem um problema de visão. Então, ela é quase que analfabeta. Ela não estudou. Mas ela conhece as letras. Algumas palavras ela consegue ler. Mas eu fui me adiantando na escola e ela não conseguia me acompanhar.
E aí por muito tempo eu ia na casa das vizinhas para poder estudar com elas. Eu tinha 2 moças que moravam perto da minha casa, a Nica e a Dodó, um beijo grande para elas, minha eterna gratidão. E aí eu estudava com essas moças, mas aí chegou uma época que eu não queria ir lá na casa delas toda tarde para estudar. E aí eu comecei a estudar na biblioteca. E por muitos anos, gente, eu chegava da escola, corria lavar louça, porque eu tinha que almoçar e lavar louça, eu tinha que fazer minhas tarefas de casa, eu tinha que ajudar, e aí eu ia para a biblioteca. E às vezes a minha mãe falava, mas o que você vai fazer na biblioteca, Fabrícia? Eu vou estudar, eu sempre tinha um trabalho para fazer, nem sempre era verdade que eu tinha um trabalho, mas eu gostava de ir lá e ler. E eu ia tanto que chegou um tempo que eu até ajudava a moça da biblioteca. Eu ajudava ela a guardar os livros, eu ajudava ela a pegar os livros para as pessoas. Por anos, assim, eu fui na biblioteca. E eu adorava os livros, adorava os livros, o cheiro dos livros. E eu dizia, eu ainda vou ter uma biblioteca na minha casa. Esse era meu sonho. Eu vou ter uma biblioteca na minha casa, eu vou ter uma biblioteca na minha casa. E um dos meus primeiros trabalhos foi com uma psicóloga, a doutora Leile, uma querida. Amo ela de paixão. E a primeira vez que eu cheguei no consultório da Leile, eu vi, ela tinha uma biblioteca, assim, ela tinha uma estante de madeira bem bonita, cheia de livros. Eu falei, meu Deus, eu vou ser psicóloga. Porque eu achava que tinha que ser psicólogo para ter uma estante de livros. Só que depois de um tempo, eu também tive um tio, um bom homem que casou com a minha tia. Eles não eram casados de verdade, mas eles moraram um tempo junto. Que ele era oficial de justiça. E quando eu fui na casa deles pela primeira vez também, eu cheguei lá e ele tinha uma estante imensa de livros. Aí eu já mudei. Aí eu já não queria mais ser psicóloga, aí eu já queria ser alguma coisa da justiça. E aí ele falou, você tem que ser juíza. Você tem que ser juíza. O seu jeito combativo. E por muito tempo eu quis ser juíza. Só que depois eu descobri que eu queria ser juíza por um motivo errado. Então isso também caiu por terra. Mas o meu sonho sempre foi ter livros. E hoje eu tenho muitos livros. Dá pra ver lá em cima? Muitos livros eu tenho. Fora os que estão ali na caixa ainda que não tem lugar de pôr. Fora que eu tenho um armário ali no corredor. Tá cheio de livro. Eu tenho muitos livros. Eu compro muitos livros. Eu ganho muitos livros. Porque desde pequena o meu sonho era ter livros. E não só ter livros. Ler livros. Ler os meus livros. E eu leio bastante, graças a Deus eu leio bastante. E esse então foi sempre o meu desejo, de aprender e ensinar. Desde pequena, desde muito pequena, eu brincava com as minhas bonecas de ensinar elas. Eu sempre fui a professora, eu sempre gostei de ser a professora. Eu demorei muitos anos para assumir esse lugar de professora. Mas desde pequena, eu gostava de ensinar. Ensinava as minhas bonecas, ensinava as minhas amigas imaginárias. Minha mãe não deixava a gente brincar muito fora. Então eu brincava em casa e eu tinha as minhas bonecas imaginárias, minhas amigas imaginárias, que eram as vassouras, os rodos, as plantas, o muro. Era assim. Eu não sei o que você gostava de brincar na infância, mas os seus sonhos da infância têm muito a ver com a sua missão, com o seu propósito de vida. O que você tinha vontade de ser quando você era pequeno? A Fernanda tá aqui. Fernanda sabia, né? Não podia dar uma brecha que eu já queria brincar. De ensinar ou de cantar também, que eu gostava de cantar, fazer apresentação. Sempre tinha alguma coisa bolada na minha cabeça. E aí, assim, ela continua dizendo, ontem eu convidei a sair do lugar que tinha limitado sua visão e a escrever uma visão super positiva de futuro para sua vida, em todas as áreas. Esse exercício é muito poderoso e é uma das maneiras de você não se conformar com os seus resultados de hoje e construir novas possibilidades a partir da renovação da sua mente. Você primeiro traz consciência e olha como está a sua vida hoje. Depois constrói uma visão boa, perfeita e agradável para o seu casamento, seus filhos, sua saúde, sua conexão com Deus e todas as demais áreas da sua vida. É assim que você vai mudando. O que você está fazendo na prática
É dizer para sua mente que não se conformou com a dor ou com a mediocridade que tem vivido em algumas áreas e que decide se posicionar em direção à transformação da sua mente, do seu caráter, do seu conhecimento e de tudo que for preciso ser transformado em você para acessar a sua visão linda do futuro? Ou você tem dito para sua mente que tá bom ser do jeito que tá? O que você tem dito para sua mente? Mas atenção, preciso alertar sobre o maior fator de impedimento na construção da sua visão positiva de futuro, que são as suas crenças. E em relação a isso, quero que pense sobre as seguintes perguntas. Quais são hoje suas crenças sobre o seu valor próprio? Essa é a primeira pergunta. Inclusive, no dia 31, Vivendo a Visão, faça o seu mural dos sonhos. Ué, eu acho que eu coloquei, será que eu coloquei a tarefa errada? Mas de qualquer forma, vocês vão ter que responder essas perguntas aí, tá? Anota, depois eu coloco lá no grupo também. Então, em relação ao que você vem vivendo, você vai se responder depois. Quais são hoje suas crenças sobre o seu valor próprio? 2. Quanto emocionalmente você vê como alguém capaz de realizar obras incríveis? Quanto você tem acreditado que você é capaz de realizar obras incríveis? 3. O que de verdade acredita que merece viver nessa vida? Então, 1. Quais são hoje suas crenças sobre o seu valor próprio? Como que você pensa sobre você mesma? 2. O quanto emocionalmente você se vê como alguém capaz de realizar grandes obras? E 3. O que de verdade acredita que merece viver nessa vida? São essas crenças que de fato você emocionalmente acredita sobre si que definirão a dimensão dos seus sonhos e dos seus projetos futuros. São as nossas crenças que dizem se suportaremos a jornada de transformação da nossa mente e acessaremos a nossa visão positiva de futuro ou se desistiremos no meio do caminho. Tudo aquilo que você acredita sobre você vai determinar se você vai ter força e coragem para terminar a jornada ou se você vai desistir no meio. Quantas começaram aqui com a gente lá no dia 5 de março e já pararam pelo caminho? Quantas acham que tudo é difícil? Ah, mas é muito difícil. Ah, mas dá muito trabalho. Claro que dá trabalho. Ser uma pessoa excepcional, ser uma pessoa incrível, viver uma vida incrível, dá trabalho. Você pensa que não dá trabalho? Né? Tem muita gente que diz por aí, ai, trabalhe com algo que você ame que nunca será trabalho. Mentira. Trabalho é trabalho, mesmo que você ame, é trabalho, e trabalho dá trabalho. É uma falácia essas coisas que trazem ilusão para a vida da gente. Ah, eu quero trabalhar com algo que não me dê trabalho. Não existe. Não existe. Eu amo o que eu faço, mas dá trabalho para mim estar aqui todo dia com vocês. 7h15. Tem dia que eu não consigo, hoje eu não consegui. Ah, eu quero um trabalho que me dê resultado, eu quero ser uma empresária de sucesso. Ok, querida, mas por onde você vai começar? Por onde? Tem épocas que a gente tem que fazer de tudo, né? Eu gosto muito da história do Moacir Franco, onde ele fala que no começo da história dele, ele chegava na cidade com a tenda, montava a tenda, saía com o carro avisando que ia ter show de tarde, que ia ter show de noite. Depois ele ia lá, ele arrumava a tenda, ele ia lá na frente, vendia os convites do show, corria atrás, se trocava, vinha e cantava. Essa é a história do Moacir Franco, não sei se vocês conhecem. Até que um dia, alguém foi lá e perguntou se o Roberto Carlos poderia gravar uma das músicas dele. E aí, então, ele começou a fazer sucesso. Mas até então, essa era a vida de Moacir Franco. E talvez seja a sua vida aí no seu lugar. Eu também aqui já fiz isso. Eu lançava o workshop, eu fazia o link,
Eu vendia, eu atendia as pessoas, eu abria o link do Zoom, eu dava aula. Tudo eu. Por muito tempo. Né? Por muito tempo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Hoje eu tenho o Rony que me ajuda, tenho a Sol que me ajuda. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Por isso, eu e o Paulo falamos tanto sobre a importância de reprogramarmos as nossas crenças. Sua crença de valor próprio, o quanto reconhece sua identidade dada por Deus, o quanto foi perdoada, amada e escolhida pelo próprio Criador para viver uma vida plena e abundante, para ser usada para os planos de Deus na Terra, vai definir a vida que vai viver em todas as áreas. Nós somos fruto daquilo que acreditamos. E se você não mudar sua mentalidade, você não vai conseguir viver a visão de futuro maravilhosa que você desenhou. Trazendo consciência. Você agora talvez pergunte, Camila, como eu reprogramo as minhas crenças? Vou dizer, tá? Nós reconhecemos 2 caminhos. O primeiro é uma vida na presença de Deus, tempo de oração, leitura e meditação da Bíblia. Encher sua mente de ministrações de homens e mulheres muito usados por Deus. E tudo isso acompanhado de uma oração, de um coração verdadeiro, que reconhece os seus erros e arrepende, aprende e muda. Caminhando com Ele e tendo um coração ensinável, seremos ensinadas, exortadas, amadas, curadas em nossa identidade. A cura, ela vem por meio, gente, de Deus. A cura, ela vem por meio de Deus. E se a gente quer se alinhar, viver uma vida plena de verdade, não tem como começar isso sem colocar Deus no centro. E aí, como é que a gente faz isso, Fabrícia? Lendo a Bíblia, ouvindo cânticos que vai edificar a sua vida, que vai te trazer alegria. Ouvindo ministrações, palestras de pessoas que já conseguiram isso. Se você é evangélica, tem ótimos evangélicos que fazem isso. Se você é católica, tem ótimos católicos que fazem isso. O Frei Gilson, todo dia, ele traz uma reflexão no Instagram dele. O Instituto Hestage, que é das irmãs, que eu gosto muito, são marianas, traz todos os dias uma reflexão. Tem o padre Paulo Ricardo, todo dia ele traz uma reflexão. Tem vários lá da Canção Nova. Tem o... Ai, até esqueci o nome dele agora, que eu gosto tanto. Esqueci o nome dele, tá na minha cabeça ele, mas eu não consigo. Tem tantos, tem diversos. Diversos. Independente da sua religião. Você vai tentar se aproximar da sua. Quem são as pessoas que você admira na sua religião? Nós somos fruto das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Com quem você tem convivido? O que você tem assistido no seu tempo livre? O que você tem mostrado? Fábio de Mello também. Me ajuda aí, Lucilene, com quem pode trazer reflexões boas para essas mulheres daqui. Tem muitos, né? Tem muitos. E aí, você vai procurando qual você se identifica mais. Às vezes você gosta mais de um, gosta mais de outro, gosta mais da música de um, gosta mais da música de outro. Não interessa. Busque. Não fique parada. Né? No YouTube tem aulas maravilhosas dessas pessoas. Ministrações. Se você entra no canal da Canção Nova, meu Deus do céu, como tem. Tem um acampamento da Canção Nova que tá salvo lá, inclusive, que chama acampamento Sara e Tobias. Se você é católica e deseja de alguma forma mudar a sua vida, tem uma série de lives, uma série de pregações que tem lá no YouTube da Canção Nova, que chama Sara e Tobias. Quando eu assisti aquilo, o Padre Jander, o Padre Jander, Sopro de Vida, aí de Dourados, né? Você é de Dourados, Rose? Roseni. Muitos padres, muitos pastores, muitas pastoras. Você pode escolher um que vai se alinhar mais com aquilo que você gosta de ouvir. Tem a Joyce Meyer, que tem também várias coisas dela.
Tem a Joyce Martinelli, que eu gosto muito. Você vai procurando. Ah, ela é de Carapó. Deixa eu continuar aqui que eu já até me perdi. O outro caminho que não torna o anterior desnecessário é o processo neurológico e emocional de reprogramação de crenças. A aplicação de ferramentas cientificamente comprovadas com as quais somos conduzidos para entendermos que somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Somos perfeitos e únicas no mundo. Crer de verdade que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que toda disfunção que existe em nós hoje vem das nossas memórias de dor do passado e das mentiras que acreditamos sobre quem somos, o que somos capazes de realizar e o que merecemos viver. O método CIS, maior treinamento de inteligência emocional do mundo, é uma ferramenta poderosa dada pelo próprio Deus ao Paulo ao longo de muitos anos. O Senhor foi guiando a mente do Paulo, dando conteúdos, exercícios, ferramentas e estratégias para que o seu povo fosse curado, amado e cuidado. Paulo viveu uma experiência forte com Deus e quando ele pensava em desistir de ministrar esse treinamento, que na época acontecia em turmas bem pequenas, de 25, 30 pessoas, Deus disse audiovisualmente para ele que esse curso não era do Paulo, mas dele. E era para o seu povo, que estava com alma doente, divorciado, falido, preso na mentira e no pecado, algumas vezes desejando a morte. A partir desse dia, Deus tem derramado sobre a mente do Paulo estratégias, conhecimento, ciência e, principalmente, autoridade e unção para restaurar a identidade de seus filhos, para que não se conforme com a disfunção, se aprisionem em quem Deus fez para ser, quem o orgulho e vivam os planos e as promessas dele, quebrem o orgulho. Contudo, que é de verdade mostra frutos. O método CIS está hoje com mais de 1,5 milhão de pessoas treinadas ao redor do mundo, incontáveis vidas, famílias, empresas e ministérios restaurados, curados, impulsionados e libertados. Gerações e gerações estão sendo resgatadas pela metodologia desse programa. Contei tudo isso apenas para que possa crer no seu coração que tem jeito, que existe um caminho, que se milhares de pessoas têm conseguido, você também vai viver seu processo de transformação e por meio da sua mudança de mentalidade, acessar um novo tempo de Deus para a sua vida. Independente qual é o programa que você vai fazer, se é o método CIS, se é uma mentoria com uma outra terapeuta, se é vir participar da imersão Recomeço no dia 12/4, independente. Que você busque estar com pessoas que vai te ajudar a ir para o próximo nível. Que você busque. E aí ela vem aqui para a tarefa de hoje. Ela fala sobre construir o seu mural dos sonhos de ontem, que a gente fez, e diz depois, não duvide, faça. Eu poderia escrever 100 páginas só de testemunho de pessoas ao redor do mundo, vivendo verdadeiros milagres por meio dessa ferramenta. Eu mesma posso dar testemunho do meu casamento, pois quando eu fiz o meu mural, o Paulo estava marcando a data para o nosso divórcio. Eu então coloquei na minha visão positiva e no meu mural que ele me pediria novamente em casamento. Renovaríamos nossas alianças e a pastora Ezenete nos casaria. E aconteceu exatamente assim. Nossa casa nos Estados Unidos passou 2 anos no mural e quando chegou o tempo apropriado, ela veio com todos os detalhes que sonhávamos. E eu poderia contar só na minha vida mais de dezenas de testemunhos para convencê-los a não deixar esse exercício para depois. Pare por algumas horas e dedique-se a construir o seu mural. O que pode ser mais urgente e importante para você do que sua própria vida? Então, nesse sentido, tem aquelas 3 perguntas que eu fiz lá no começo, né? Mas a tarefa de hoje é: faça o seu mural dos sonhos e ouça os sonhos de Deus de preto e branco, que é uma música. Enquanto faz, pode ser no celular, em uma pasta no Pinterest ou com colagem, com desenhos, mas faça o seu mural dos sonhos hoje. Mostre para sua mente que é possível, sim, pensar em coisas diferentes, mesmo que sejam coisas extremamente distantes hoje da sua realidade. Creia que é possível. Creia que é possível viver um novo tempo na sua vida. Creia. Eu não sei qual situação que grita hoje aí para você. Se é o seu casamento, se é a sua saúde, se é com seus filhos, se é com seus parentes,
se é com os amigos, se é com o trabalho, se é com a sua saúde emocional, se é o lado espiritual, se é o trabalho. Eu não sei qual área hoje da sua vida grita, mas tira um tempo. Ontem eu coloquei lá para vocês, na íntegra, todo o exercício de ontem, que era criar uma visão positiva de futuro, escrevendo. E hoje a tarefa é construir um mural dos sonhos com imagens. Você escreve, você lê para potencializar, mas você também traz imagens novas para o seu cérebro. O que você quer para a sua vida? O que você quer? Cria uma pasta no Pinterest. O que é o Pinterest, Fabrícia? É um aplicativo de imagens que tem no celular, que está disponível para a gente baixar no celular. E aí você vai lá, cria sua pasta e começa a salvar nessa pasta as suas imagens dos sonhos. A sua vida dos sonhos. Mas, Fabrícia, isso não vai acontecer. Vai, querida, se você acreditar. Se você olhar para aquilo com fé, com esperança e disposta a mudar para acessar aquilo, vai acontecer. Cedo ou tarde, vai acontecer. Não é uma, não é duas, não é três pessoas que costumam fazer essa ferramenta. Milhares de pessoas que fazem essa ferramenta. Eu e o meu marido, nós já fazemos o nosso mural do sonho há muitos anos. Há muitos anos. Nós ensinamos nossas filhas a fazer o mural dos sonhos dela. Eu ensino as minhas clientes a fazer o mural dos sonhos. E por que não fazer o seu agora? Ah, eu não sou muito tecnológica. Faz com figuras então. Faz com desenho. Desenha o que você quer. Desenha. Qual é a vida que você quer? Eu não sei se eu tô aqui com o meu caderninho. Eu tenho um caderno que eu tenho um desenho da vida dos meus sonhos. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui tá escrito. E aqui tá meu desenho. Eu, Deus, minha família, minha sala do Zoom ou no Instagram, que seja. Eu palestrando, minha cachorrinha. Dá pra ver? Eu com um livro, porque o meu sonho é escrever um livro. Eu com meu livro ou com a minha Bíblia, minha família, meu marido, eu, minhas filhas, minha cachorrinha. Eu aqui, o que tá escrito aqui? Palestras, que eu quero dar palestras. Aqui, a minha comunidade online. Aqui, a minha mesa, que é um trabalho que eu tenho aqui em Joinville, que é um trabalho onde a gente senta para aprender, para estudar, que chama Lugar na Mesa. Então, esses são os 3 projetos que eu tenho para minha vida. 3 não, 4, né? Escrever um livro, ter a comunidade online, que logo ela vai nascer. Vocês acompanham aqui comigo, porque vocês querem aprender comigo. Logo nós vamos ter uma comunidade online, um lugar seguro para aprender a ter uma vida nova. Se você quer ser uma nova mulher, me aguarda. Logo, logo eu vou lançar minha comunidade. Tô criando ela aqui. Logo, logo vou apresentar para vocês. E além disso, fazer as minhas palestras e ter o meu projeto, que é o Lugar na Mesa. Que é um que eu já fiz um aqui. Já tinha feito em Dourados, já fiz uma vez aqui em Joinville. Logo eu vou ter outras edições. Mas é isso. Você tem que ter. E aí as 3 esferas. Eu, família, trabalho. Tem que ter. E essa é a esfera que traz ordem para nossa vida. Eu e Deus, a minha família e o meu trabalho. E inverter essa ordem traz disfunção para nossa vida também. Então você pode fazer isso no Pinterest, você pode fazer isso com colagens, você pode fazer desenho como eu faço. Eu tenho desenho e eu tenho a pasta no Pinterest. E eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Eu nem tinha namorado ainda quando eu desenhei o meu vestido de noiva. Na minha cabeça eu já tinha meu desenho de noiva desenhado. Né? Assim, gente.
Crie uma realidade diferente para você. Não fique prisioneira da realidade disfuncional que você tem hoje. Nem eu e nem você merecemos viver uma vida disfuncional. Nem eu nem você merecemos ter problema no casamento, ter problema com os filhos, ter problema com a saúde, ter problema com o seu trabalho. Nem eu nem você merecemos viver uma vida escassa, com dívidas, sem perspectiva de futuro. Então, tire esse tempo hoje. Se você não fez o exercício de ontem, não tem problema. Vai lá no nosso grupo, tá tudo explicado lá. Tem a oração de ontem que é poderosa. Tem a tarefa de ontem. A de hoje, responde aquelas 2, 3 perguntas sobre crença e depois faça o seu mural dos sonhos. A música de hoje é Os Sonhos de Deus. E a oração de hoje é: Deus da minha vida, eu te amo e te agradeço pelo meu dia de hoje, pelas tuas misericórdias que se renovam dia após dia sobre a minha vida e pela chance de escrever uma nova e feliz história a partir da renovação da minha mente e do conhecimento mais e mais da tua palavra e da tua vontade para mim. Eu te apresento, Senhor, todos os meus planos e os submeto ao teu querer para a minha vida. E te peço que só me permitas viver os sonhos que me mantenham no centro da tua vontade. Nunca me des nada que me afaste de ti, Senhor. Nada que me faça desviar o meu coração. Agradeço pela minha salvação e pelos meus pecados perdoados, pois esta é a mais poderosa e linda visão de futuro que eu posso ter na vida. A eternidade na tua presença. Te amo, Pai. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém, amém? Quem aqui vai construir a sua visão positiva de futuro? Vai escrever e vai desenhar? Quem? Fala pra mim que eu quero saber. Obrigada, Fátima, obrigada. Olha, gente, eu faço tudo isso aqui com muita alegria. Eu juro pra vocês que tem dia que eu venho de lá pra cá não querendo fazer live. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô com dor, tem dia que eu queria ficar mais tarde na cama, mas eu levanto e eu falo, não, elas precisam de mim. E depois que eu entro aqui, que eu sento nessa cadeira, parece não, né? O Espírito Santo de Deus vem e eu me renovo. Então é cansativo, é trabalhoso, mas é muito prazeroso também. Então eu desejo do fundo do meu coração que vocês aproveitem. Se você chegou aqui hoje, não tem problema, né? Tô vendo aqui a Janaína Tavares. Você chegou agora, Janaína? Depois você pode entrar lá no nosso grupo. A gente tem um planner. Eu fiz um planner com todo carinho para vocês. Para você poder acompanhar todos os dias, fazendo suas tarefas. Todos os dias tem a tarefa, tem a passagem da Bíblia do dia. Tá em tudo aqui. Para você poder seguir, para você poder usar com você, para você fazer suas anotações. E no dia 12 de abril, nós vamos fechar com chave de ouro esses 40 dias, numa imersão online, onde eu vou poder ligar a câmera, onde você vai me ver, eu vou te ver, você vai poder falar comigo. Mas eu preciso que você faça a inscrição. Eu preciso que você dê esse passo de confiança. Na imersão, nós vamos fazer um exercício de reprogramação da mente. Vocês viram na lição de hoje ela falando da necessidade de reprogramar as nossas crenças, a necessidade de mudarmos a nossa mentalidade sobre nós mesmas. E é isso que nós vamos fazer no dia 12. Exercícios práticos para que você se posicione no seu lugar de força, deixando com seus pais o que é dos seus pais e vivendo verdadeiramente uma vida plena e feliz. Eu só preciso que você me dê esse voto de confiança. E esteja presente, ou que você assista depois, não tem problema. Vai ficar gravado também. Mas que você venha pro dia 12. Venha fazer parte dessa imersão e viver verdadeiramente um recomeço na sua vida. Essa é a proposta de hoje. E faça os exercícios passados. Não interessa se você chegou hoje, você tem como assistir todas as aulas, tá todas salvas ainda lá no Instagram. Vai lá, assiste aula por aula, ainda não consegui colocar todas no YouTube. Tô tentando.
Mas eu vou conseguir. Eu vou pôr todas elas no YouTube pra ficar salva, pra mim não perder, porque eu penso que tem ouro nessas lives. Não é porque eu fiz, não, mas é porque Deus me capacitou pra fazer elas. E eu penso que tá cada dia melhor. Não pra mim, mas para que você se transforme, para que você viva verdadeiramente essa jornada. 40 dias para levar a nossa vida, todas as áreas da nossa vida além, colocando Deus no centro. Deus fez e faz maravilhas na minha vida todos os dias. E pode crer, Ele tem o poder, só Ele tem o poder de transformar verdadeiramente a nossa vida. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Você tem que se submeter a mudar o seu pensamento, a mudar as suas crenças, nem que seja por meio da indignação. O que você está indignada, mulher? Tô indignada. Com o que você está indignada? Tô indignada com a minha vida, com os meus resultados, porque eu sou uma bosta. Às vezes você tem que falar mesmo assim. Eu só fiz reclamar a vida inteira e agora chega, não vou ser mais essa mulher. Não vou ser mais essa mulher Nutella que só reclama. Eu vou ser aquela mulher agora que faz e que acontece, respeitando os meus limites e os limites do outro. Cuidando da minha vida. Me arrependendo, perdoando, pedindo perdão para quem tem que pedir perdão. Não mentindo mais. E conhecendo cada vez mais e mais o que Deus quer para minha vida. Quer um caminho, não sabe como? Vai ler Provérbios. Provérbios é o melhor livro que existe na Bíblia para uma mulher que quer transformar a sua vida. Porque o Provérbios de 1 até 31, são 31 versículos, 31, eu não sei se versículos ou capítulos, não lembro agora. Capítulos, 31 capítulos, que exorta a nossa vida, que nos traz entendimento sobre o que é certo, o que é errado, sobre a mulher sábia e sobre a tola, sobre ser sensato e ser insensato. Provérbios inteiro, capítulos. Obrigada, Enoá. Provérbios inteiro. Esse é meu projeto também para esse ano, tá, gente? Eu vou fazer um curso de Bíblia. Já que escrevi ali. Deus vai me mostrar esse curso. Eu já vi. O Moisés, que eu tinha esquecido de falar para vocês quem era o nome dele. O Moisés da Canção Nova, ele tem um curso de Bíblia. Eu tô me programando para fazer. Quando a gente vai ver Provérbios é depois de Salmo. Ele começa lá no número 1. Ele começa exortando a gente. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o número 1. Ele começa falando da sabedoria. E ele fala de todos os temas. Fala de preguiça, fala da advertência, fala da sensata e da insensata, fala do justo, fala da casa, fala sobre viver na presença de Deus. E ele vai, capítulo por capítulo, nos ensinando, nos mostrando como é que Deus quer que a gente viva. Provérbios é lindo, foi escrito por Salomão. Que é o filho de Davi, que foi o homem mais sábio que existiu na terra, porque ao invés dele pedir riqueza, o que ele pediu? Salomão pediu para Deus sabedoria. Inclusive tem um livro na Bíblia também que chama Sabedoria. O grupo que está as tarefas é no Instagram? Não, o grupo nosso é lá aquele do WhatsApp, Fátima. Lá naquele grupo que tem as tarefas. Tem o nosso planner e alguns dias eu coloco lá as mais importantes. Como ontem, por exemplo, eu coloquei qual era a tarefa de ontem. Mas no nosso planner tem tudo. Se vocês imprimiram o planner, lá no planner tem toda a leitura do dia e a tarefa do dia. Né? Tem lá, coisa mais linda. E tudo isso foi feito com muito carinho, com muito amor, para que você transforme sua vida, para que você verdadeiramente seja uma nova mulher. É isso. Esse é meu convite para hoje. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Desejo depois que você
Por favor, mande essa live para pelo menos mais 2 ou 3 mulheres. Eu tenho certeza que no seu convívio você conhece pelo menos 3 mulheres que precisam aprender um pouquinho sobre crença, sobre mudança de mentalidade, sobre metanoia, sobre uma vida nova em Deus. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 3 mulheres que precisam disso. E se você decidir viver essa transformação, esse recomeço na sua vida, além de estar comigo aqui todos os dias, nesses 40 dias, vem para a nossa imersão. Ela vai ser fantástica. Não é porque eu fiz, não, mas é porque Deus quer que seja assim. Então diga sim para você hoje. E venha para a imersão. Vai ser lindo de viver, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até amanhã, 9 horas. Convide mais alguém. Pega alguém pela mão e traga. Vamos viver junto essa jornada. Nós já estamos no dia 31. Falta 9 dias. 9 não, 8 agora, né? 8 dias para a gente terminar essa nossa caminhada. Então vem junto comigo. Chama mais mulheres. A gente tá na reta final. Não desiste. Eu sei que talvez esteja difícil, tá apurado, você tem tanta coisa para fazer, mas é só 41 horas por dia, 1 horinha por dia que você tira para você. Será que você não merece? Ah, não dá para assistir ao vivo? Assiste depois. Tem tantas mulheres assistindo depois. Para de se dar desculpa, seja a sua prioridade. Se você não tá conformada com a sua vida, se você não tá contente com a sua vida, não se conforme mais. Busque mudar você. Ah, mas o problema aqui de casa é meu marido. Deixa ele. Deixa ele. Escreve aí no seu caderno. Quando eu mudo, tudo muda. Isso significa que se eu mudar, meu marido vai mudar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai mudar. Acredita em mim. Acredita em mim. Nesses anos todos que eu venho trabalhando com mulheres, desde 2020, de forma mais direta, eu tenho experienciado verdadeiros milagres na vida das minhas clientes. Mas a primeira coisa que eu falo para elas é: não fala para o seu marido fazer terapia. Não fala para o seu marido que ele tem que fazer constelação. Faz você. Muda você. Muda você, muda a sua casa, muda a sua forma de se relacionar com o seu marido, com os seus filhos, que aí você vai ver que ele vai mudar. No começo elas não acreditam muito em mim não, mas depois elas vivenciam esse milagre. É sobre isso, gente. É sobre acreditar em milagres, mas é fazer sua parte. Não adianta só ficar pedindo milagre para Deus e não fazer sua parte. Se você ficar só deitadinha ali, olha, sinto muito te dizer, mas nada vai mudar. Olha aqui, chegou a rainha da sexta, a rainha do dia do merecimento. Hoje é sexta-feira, dia do merecimento. O que você vai fazer por você? Eu desejo de todo o meu coração que você crie um mural dos sonhos extraordinário para você se olhar. Para você olhar todos os dias. E talvez até pensar: eu ainda não vivo isso, mas eu vou viver. Assim como eu, não precisa ser profissional, não precisa ser no Pinterest se você não sabe, não precisa ser com imagem se você não sabe. Faz seu desenho. Faz seu desenho do seu jeito, ninguém vai ver, você não precisa mostrar para ninguém. Você não precisa ser uma expert em desenho, não precisa. Cadê o meu? Que até sumiu já aqui. Faz do seu jeito. Olha o meu. Olha o meu mural dos sonhos. Faz do seu jeito, mas faz. Para de se dar desculpa. Faz com os recursos que você tem hoje. E se você tem hoje papel e lápis, faz com papel e lápis. Se você consegue fazer no Pinterest, faz no Pinterest. Se você quer fazer com recortes, faz com recortes de imagem. Mas faça. Para de se dar desculpa. É isso, criatura. Beijo grande pra vocês. Eu espero você amanhã. Eu espero você na imersão. Eu quero ver seu nome lá na lista. Eu quero poder falar o seu nome. Eu quero poder ajudar você a mudar a sua vida. É sobre isso. Beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até amanhã.